vamos a mais uma aula que vai ser de introdução à auriculoterapia. Essa aula é a primeira aula do módulo 2 e vamos a ela. Bom, só como introdução aí, a auriculoterapia é uma técnica terapêutica que trata disfunções e promove analgesia através de estímulos em pontos reflexos na orelha externa ou no pavilhão auricular. Depois vocês vão ver que existe a orelha externa, orelha média e orelha interna. Mas o que é mais importante em nosso estudo aqui é a orelha externa. Visa também harmonizar as funções do Zhang-Fu, que são os órgãos e vísceras. Nesse caso, Zhang são órgãos e Fu são vísceras. E das enfermidades físicas e mentais, promovendo um tratamento de saúde, aproveitando o reflexo que a aurícula, essa nomenclatura aurícula, ela existe e é bastante usada. Então, quando vocês virem por aí, nas nossas aulas, ou em livros, ou no material de apoio, não está errado. Exerce sobre o sistema nervoso central. Então, existe um reflexo sobre o sistema nervoso central quando nós pressionamos, quando nós estimulamos alguns pontos na orelha externa. Quem falou isso foi Yamamura, tá certo? E o Souza e o Reichmann. A orelha, e vamos entrar um pouquinho para saber um pouquinho sobre a orelha. A orelha externa é um dos vários microsistemas do corpo humano. Isso em relação à acupuntura, em relação à medicina tradicional chinesa. Assim como as palmas das mãos, as plantas dos pés, o crânio, as regiões laterais da coluna vertebral, nariz e até mesmo os órgãos genitais. Então, todos esses aí, assim como nós estamos estudando a auriculoterapia, que é a acupuntura na orelha, a gente tem vários outros microsistemas. E esses microsistemas também têm as ações parecidas. Na escola chinesa, o pavilhão auricular possui mais de 200 pontos. Então, é essa a escola chinesa que nós vamos ver. Já na escola francesa, são um pouco mais de 60. Já falamos sobre o Paul Noguet. Paul Noguet é um estudioso francês que ele fez vários estudos científicos e catalogou alguns pontos. São um pouco mais de 60 pontos. Ele catalogou e utiliza tem comprovação científica sobre a ação desses pontos. Já na escola chinesa são mais de 200 e nós vamos estudar a escola chinesa. Ao efetuar a sensibilização desses pontos com qualquer tipo de estímulo, o cérebro recebe um impulso que, relacionado com a área do corpo, produz o tratamento. Então, na orelha externa, a gente tem os vasos, nós vamos ver daqui a pouco. A gente tem os vasos capilares, nós temos o sistema linfático e nós temos o sistema nervoso, a parte de nervos, as ramificações nervosas. E quando nós estimulamos determinadas áreas que são referentes, que têm a ver com áreas do corpo, são as mesmas inervações, esses pontos, a compressão desses pontos gera um estímulo que produz o tratamento. Bom, para a gente avançar, é importante a gente pelo menos saber que existe uma relação da acupuntura auricular com os meridianos de acupuntura tradicionais. Não, a gente vai ter que entender um pouco, mas não precisa se aprofundar em relação a esse sentido. Mas o que nós temos que saber é que existem esses meridianos, esses canais, e nós vamos utilizar alguns deles. Por quê? Na conceituação do Neixing, dos 12, são 12 meridianos de acupuntura sistêmica, 6 têm relação direta com a orelha. Por que tem relação? Ou porque passam pela orelha ou passam próximo à orelha, ou simplesmente porque ele tem funções que envolvem a orelha ou a audição. Então são eles: o triplo aquecedor, que é chamado de Sanjiao, o intestino delgado, que é Xiaoshang, o estômago, que é o Wei, a vesícula biliar, que é Dan, a bexiga, que é Panguang, e o pericárdio, que é Xinbiao. Esses nomes são como chamados, esses canais são chamados na medicina tradicional chinesa e principalmente na acupuntura.
Então, mas vocês já sabem aí que triplo aquecedor é o tórax, como já foi explicado. O tórax é considerado como uma víscera na medicina tradicional chinesa. O intestino delgado, que é o próprio intestino delgado, o estômago, a vesícula biliar, a bexiga e o pericárdio. Esses são as vísceras, né? E tem ligação direta com a orelha. Já os demais, que são os órgãos, são o zang, exceto o intestino grosso, que também é uma víscera, eles têm relação, mas a relação é indireta, tá ok? Então, o intestino grosso, que é da Shang, o pulmão, que é feio, o coração, Xin, os rins, Shen, fígado, Gan e baço, pâncreas, Pi. Lembrando que o baço e o pâncreas são considerados como se fosse um único órgão. Então eles têm as mesmas funções. Não se separa baço de pâncreas na medicina tradicional chinesa. Aqui só essa imagem aqui eu botei só para ficar para vocês começando a imaginar a auriculoterapia, e essa é uma representação que é bastante legal para o entendimento depois de onde estão os pontos, que é você imaginar a orelha como se fosse um feto de cabeça para baixo. Então, assim, quando você imagina a orelha aqui, por exemplo, a parte da cabeça, ó, do feto é o lóbulo. E nesse lóbulo estão justamente os pontos relacionados à cabeça. Aqui tem os pontos relacionados à coluna vertebral, por aqui, ó. Aqui tem coisas relacionadas ao dedo dos pés, a tíbia, a fíbula, por aqui, tá certo? Então, aqui são os órgãos no meio, os órgãos estão por aqui. Então, para vocês só observarem que existe uma relação com a imagem de um feto, a forma como os pontos estão aí espaçados na orelha, distribuídos na orelha externa. Bom, aí existe uma particularidade que é justamente em relação às vísceras que têm ligação direta com a orelha. Então, a energia que nutre a orelha, lembra do Qi, pode penetrar nela diretamente por meio dos pontos de acupuntura do Sanjiao. Então, os pontos do Sanjiao aqui, para quem quer saber um pouquinho sobre os meridianos, o Sanjiao ele vem de lá de baixo. Esse canal azul aqui, ó, esse canal aqui é o Sanjiao, certo? Ele passa por trás aqui, ó, que é do triplo aquecedor. Ele passa, ó, chega até a orelha, ele entra aqui, porque tem um pontinho aqui atrás. Então ele já tem ligação direta com a orelha, porque ele tem ligação lá com as inervações. Ele passa por trás da orelha, percorre tudo, vem até aqui à frente e vai até ali em cima, até o início da sobrancelha. Então, assim, o Sanjiao ele tem relação direta com a nossa orelha lá, tá certo? Então, falando-se de acupuntura sistêmica, é possível tratar da orelha, por exemplo, das afecções referentes a orelhas, ouvido e entre outras coisas, pelo meridiano do Sanjiao. E nós até vamos usar alguns pontos dele aqui, ó, se for necessário, tá certo? O 21 aqui, na nossa auriculoterapia. Mas de antemão vocês só precisam entender que ele passa por aqui, além da vesícula biliar e do fígado. Então, o fígado é esse canal aqui, ó, que vem até a têmpora aqui mais ou menos e baixa aqui, vem terminar aqui próximo à orelha. Ele também passa por fora, tá certo? E vem de lá de baixo também. Já a vesícula biliar, esse verdinho aqui também termina aqui, certo? Termina aqui na orelha. Então eles têm ligação direta aí. A energia passa diretamente pela orelha, pode penetrar diretamente nela. Então esses pontos para acupuntura em relação ao efeito da auriculoterapia, esses canais de energia são essenciais. Bom, além disso, a orelha representa a abertura sensorial do Shen, que são os rins, e é fundamentalmente dependente do Qi desse sangue. Mais para frente nós vamos ter uma aula que é somente da relação dos órgãos e vísceras
e todos os nossos órgãos. Nós vamos ver isso na parte de diagnóstico. Então, por exemplo, o Shen, que são os rins, ele controla a energia vital. Ele controla a energia vital. É ele o responsável principalmente pela energia vital. E ele abre-se na orelha. Ou seja, dizem também que a orelha é uma representação do rim. Por exemplo, se sua orelha, se você olhar de forma geral, se você quer identificar problemas dos rins, no diagnóstico da medicina tradicional chinesa, você olha a condição da orelha. Por exemplo, a coloração da orelha tá ficando mais escura do que o normal, a orelha está muito... Isso com uma visão geral, tá certo? A orelha está muito seca, a orelha está muito oleosa, a orelha está com muito cabelo, a orelha está com muita secreção sebácea, a orelha, sabe? Então, todos os processos que envolvem a orelha podem refletir os rins, porque os rins se abrem na orelha. Vocês vão entender mais sobre abertura aí e manifestação dos órgãos aí e das vísceras. Então, o Qi do rim depende fundamentalmente aí da orelha, depende da orelha, da manifestação na orelha. Tá ok? Então vai lá, vamos passar. Bom, aí tá mais próximo, eu já mostrei aqui. Então tá aqui o meridiano, ó, triplo aquecedor, porque tá com outra língua aqui, tá certo? Mas o triplo aquecedor é esse canal aqui, que é o sandial, o azul. Cadê? O GAN, que é o fígado, ele está representado por esse canal aqui marronzinho, e ele passa pela orelha também, em volta da orelha, ó, ele entra diretamente por aqui, ó, pela frente da orelha aqui, ó, os três, eles chegam até a orelha, então a inervação, então eles têm influência direta. Isso é o que nós precisamos entender para começar o sistema da auriculoterapia. Vamos agora à próxima aula, automaticamente, que é a aula de anatomia relacionada à orelha. Então vamos lá.